Bom dia, amados irmãos e irmãs, e que a paz que excede todo o entendimento inunde cada fibra do vosso ser nesta manhã abençoada. É com o coração transbordando de alegria e um propósito renovado que nos reunimos mais uma vez para iniciar este novo dia, mergulhados na presença daquele que é a própria essência da vida, a chama inextinguível da esperança e o oceano infinito do amor. Que este seja um santuário de renovação, um oásis de quietude, um elo inquebrável com o divino, um bálsamo suave para a alma, um escudo protetor antes que o turbilhão das exigências diárias comece a bater à nossa porta. Hoje, o nosso convite é para uma jornada profunda de libertação da ansiedade e de encontro com uma paz inabalável, guiados por uma verdade transformadora da Palavra de Deus. A ansiedade, essa sombra que muitas vezes tenta roubar a nossa alegria e o nosso sono, é uma batalha que muitos de nós enfrentamos. Mas a boa notícia é que não precisamos lutar sozinhos. A Bíblia nos oferece um caminho para uma paz que transcende qualquer preocupação. Ele sussurra em nossos corações que, não importa a vastidão das preocupações que nos cercam, a escuridão do medo que nos assombra, a fúria dos pensamentos que nos agitam, ou a presença das incertezas, o nosso Deus é a nossa paz e Ele está conosco. Convido-vos agora a encontrar um lugar de tranquilidade onde possam respirar fundo e permitir que a vossa alma se acalme. Fechem os olhos, se vos sentir desconfortáveis, e deixem que a vossa mente se liberte das preocupações que já tentam invadir este novo dia. Vamos abrir os nossos corações e mentes para a Palavra de Deus, permitindo que ela nos fale, nos console e nos inspire, como um rio de águas vivas a fluir sobre a terra sedenta. Vamos ouvir a voz da Palavra de Deus, uma promessa de paz que ecoa através dos séculos, chamando-nos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, com cada palavra a ressoar como um convite à alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Que promessa poderosa nos é apresentada logo no início. O apóstolo Paulo nos convida a uma vida livre de ansiedade, uma vida onde a paz de Deus é a guardiã dos nossos corações e pensamentos. Esta é a base da nossa segurança, a rocha sólida sobre a qual construímos a nossa confiança. A paz de Deus não é transitória. O seu cuidado é eterno, inabalável e está sempre disponível para nós. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele podemos encontrar socorro imediato. E a primeira promessa que nos é pintada é a da ausência de temor, mesmo diante do caos mais absoluto. Quem de nós nunca se sentiu ansioso, oprimido, sem ar, com a alma apreensiva e o coração inquieto, buscando uma calma que parece nunca chegar, uma solução que se desfaz a cada pensamento? Pode ser a ansiedade por um futuro incerto, o peso de decisões importantes, o medo de falhar, ou a sensação de que as preocupações nos sufocam. Sentimos a paz a esvair-se, a esperança a diminuir, o corpo e a alma a definhar. É nesse ponto de exaustão, de desespero quase total, que a Palavra de Deus nos mostra a resposta, um farol na escuridão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Que promessa maravilhosa, capaz de reacender a chama mais fraca da esperança. Não importa quão grande seja a preocupação, quão distante pareça a solução, o nosso Deus nos convida a entregar tudo a Ele. E Ele não apenas ouve, Ele age com poder e misericórdia. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso.
Ele satisfaz a nossa sede mais profunda e farta a nossa fome mais intensa. Pense por um momento nas ansiedades da sua vida, onde Deus o guiou com mão firme, onde Ele supriu as suas necessidades mais urgentes e inesperadas. Permita que a gratidão por essa provisão divina inunde cada canto do seu coração agora. A palavra de Deus continua com uma voz que nos acalma e nos fortalece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, o cenário muda para a presença inabalável da paz de Deus, em meio à agitação da mente e do coração. Esta é a condição daqueles que por vezes se encontram cercados por pensamentos acelerados, notícias alarmantes e incertezas que abalam a fé. A alma apreensiva, o corpo tenso, a mente turbulenta. São os medos noturnos, as ameaças diurnas, as doenças que se espalham silenciosamente, as tragédias que assolam sem aviso. Sentimos-nos sozinhos, vulneráveis, sem forças para enfrentar o que vem. A vida moderna nos expõe a um fluxo constante de informações que alimentam o medo e a ansiedade. Corremos de um lado para o outro, acumulando preocupações e temores. Mas a palavra de Deus nos convida a não temer, pois a sua paz é a nossa guarda. Ele não nos promete uma vida sem desafios. Ele nos promete sua paz no desafio. Ele nos assegura que mesmo que as nações se embraveçam e os reinos se movam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele é soberano sobre tudo. Que promessa maravilhosa, capaz de reacender a chama mais fraca da esperança. Não importa quão grande seja o caos, o nosso Deus é o nosso refúgio. Ele nos ajuda ao romper da manhã, trazendo luz à escuridão. Pense nos perigos da sua vida, onde Deus o protegeu com mão firme, onde Ele supriu as suas necessidades mais urgentes e inesperadas. Permita que a gratidão por essa provisão divina inunde cada canto do seu coração agora. A palavra de Deus nos convida a uma entrega total, com uma voz que nos confronta e nos liberta. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aqui o cenário muda para a soberania de Deus sobre a guerra e a paz, e o convite à quietude. Sentimos-nos sozinhos, caídos, sem forças para levantar, sem ninguém para nos estender a mão. A rebelião contra Deus pode, por um breve momento, parecer libertadora, mas invariavelmente leva à mais profunda e dolorosa escravidão. No entanto, mesmo nesta profunda escuridão, onde a esperança parece ter abandonado o mundo, uma luz tênue, mas persistente, não se apaga. O salmista reitera: na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os salvou da sua aflição. Deus não nos abandona nas nossas prisões autoimpostas. Ele ouve o nosso clamor mais sincero de arrependimento e desespero. E o que Ele faz, este Deus de amor e poder? Ele nos tira das trevas mais densas e da sombra mais profunda da morte. Ele quebra as nossas correntes, por mais antigas e enferrujadas que sejam. Ele despedaça as portas de bronze e rompe as trancas de ferro que nos aprisionam, abrindo um caminho para a liberdade que pensávamos perdida para sempre. Pense nas prisões da sua vida, das quais Deus o libertou com a sua mão poderosa. Talvez seja um hábito destrutivo que o consumia, um padrão de pensamento negativo que o arrastava para baixo, um relacionamento tóxico que o sufocava. Agradeça a Ele com todo o seu ser por essa liberdade preciosa, por essa luz gloriosa que Ele trouxe à sua escuridão mais profunda. A narrativa prossegue com uma voz que nos fala de fragilidade e cura.
Alguns ficaram doentes por causa dos seus caminhos rebeldes e das suas iniquidades. Sentiram aversão por toda a comida e chegaram às portas da morte. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua aflição. Ele enviou a sua palavra para curá-los e para livrá-los da cova. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. A terceira cena que se desenrola diante de nós é a da doença, muitas vezes ligada, neste contexto, às consequências amargas das nossas próprias iniquidades ou dos nossos caminhos insensatos. A doença pode ser física, debilitando o corpo e a alma, arrastando-nos lentamente para as portas da morte. Mas também pode ser uma doença espiritual, uma aversão àquilo que nos nutre verdadeiramente, uma alma que definha por falta de comunhão com a fonte da vida, com Deus. Sentimos-nos fracos, sem apetite pela vida, sem forças para lutar. A própria essência do nosso ser parece murchar. Quem de nós nunca experimentou a fraqueza avassaladora, a dor lancinante, a sensação de estar à beira do abismo, seja por uma enfermidade física que nos consome ou por um esgotamento emocional e espiritual que nos drena a energia vital? Nesses momentos de vulnerabilidade extrema, a nossa própria força se esvai por completo e percebemos a nossa total e absoluta dependência de algo maior, de uma força que transcende a nossa. E mais uma vez, a resposta que ressoa é a mesma, um eco de esperança. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua aflição. Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento mais íntimo. Ele não apenas nos salva da beira do precipício, Ele envia a sua palavra, viva e poderosa, para nos curar e nos livrar da cova, do abismo da desesperança. A palavra de Deus é mais do que letras. É vida e eficaz, capaz de trazer cura profunda, restauração completa e uma vida nova, vibrante e cheia de propósito. Pense nas vezes em que a palavra de Deus, lida ou ouvida, ou uma oração fervorosa, ou a intervenção divina mais inesperada, trouxe cura à sua vida, seja física, emocional ou espiritual. Agradeça a Ele com todo o seu ser por ser o grande médico, por ser a nossa saúde inabalável e a nossa vida abundante. Finalmente, o salmista nos leva ao mar. Alguns desceram ao mar em navios, fazendo negócios nas grandes águas. Viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Ele ordenou, e levantou-se um vento tempestuoso que agitou as ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos. A alma deles desfalecia no perigo. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados. Toda a sua perícia se desfez. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da sua aflição. Ele acalmou a tempestade, e as ondas se aquietaram. Alegraram-se quando o mar se acalmou, e Ele os guiou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos anciãos. A vida, meus irmãos, é muitas vezes como um mar agitado, imprevisível e poderoso. Navegamos em busca de oportunidades, de sucesso, de um propósito que dê sentido à nossa existência, mas somos apanhados de repente por tempestades inesperadas e violentas. Ventos fortes de adversidade sopram contra nós. Ondas gigantes de problemas se erguem ameaçadoramente e abismos de desespero se abrem sob os nossos pés. A nossa perícia, a nossa capacidade de controlo, a nossa autoconfiança, tudo se desfaz em meio à fúria dos elementos. Sentimos-nos à deriva, cambaleando e tropeçando como bêbados, com a alma a desfalecer no perigo iminente. As tempestades da vida podem ser crises financeiras que nos roubam a paz, conflitos familiares que dilaceram o coração, perdas inesperadas que nos deixam sem chão, ou simplesmente a incerteza avassaladora do futuro que nos paralisa.
Quem de nós nunca se sentiu sobrecarregado pelas tempestades da vida, com a sensação angustiante de que o barco vai afundar a qualquer momento, que tudo está prestes a desmoronar? A ansiedade nos consome, o medo nos paralisa e a nossa força parece insignificante, um grão de areia diante da fúria implacável dos elementos. É nesses momentos de desespero mais profundo, quando tudo parece perdido, que mais uma vez o clamor se eleva, um grito de socorro que rasga o céu. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da sua aflição. E o que faz o Senhor, o soberano dos céus e da terra? Ele acalma a tempestade com uma palavra. Ele silencia as ondas mais furiosas com um gesto de sua mão. Ele nos guia com segurança e amor ao porto desejado, mesmo quando pensávamos que não havia mais esperança. Ele não apenas nos salva da tempestade, Ele é o Senhor da tempestade, o Mestre sobre todas as circunstâncias. Ele tem todo o poder e autoridade sobre os elementos, sobre os problemas, sobre o caos. Pense nas tempestades da sua vida que Deus acalmou com a sua paz, nas vezes em que Ele trouxe serenidade ao caos mais absoluto e o guiou em segurança para um porto de descanso, um refúgio para a sua alma. Agradeça a Ele com um coração transbordante, por ser o seu refúgio inabalável e a sua fortaleza impenetrável, o seu porto seguro em meio às mais violentas tormentas. A palavra de Deus nos convida a uma entrega total, a uma confiança plena, com uma reafirmação poderosa da presença e soberania de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que promessa gloriosa! Ele é o Deus que faz cessar as guerras, que quebra o arco e corta a lança, que queima os carros no fogo. E o convite final: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Este convite é um chamado incessante à confiança mais profunda em meio à turbulência. Ele nos lembra com uma clareza cristalina que em cada fase da nossa vida, seja no abalo da terra, na fúria das águas, na agitação das nações ou na angústia pessoal, Deus está presente, sempre presente, pronto para ser o nosso refúgio e fortaleza, para nos socorrer. A sua bondade infinita e o seu amor leal, a sua resede, são a âncora inabalável da nossa alma, mantendo-nos firmes em meio a qualquer adversidade. Agora, com o coração cheio destas verdades eternas, com a alma transbordando de gratidão e esperança, vamos elevar a nossa oração ao Senhor, inspirados por esta poderosa e consoladora palavra. Pai Celestial, nós te damos graças do fundo das nossas almas, porque Tu és a nossa paz, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda a angústia e ansiedade. Agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso protetor fiel, o nosso libertador poderoso, o nosso curador compassivo e o nosso abrigo seguro em todas as tempestades da mente e do coração. Reconhecemos que em muitos momentos da nossa vida nos sentimos abalados e sem chão, com a ansiedade a nos oprimir, mas Tu, com a Tua misericórdia, nos sustentas mesmo que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Obrigado, Senhor, por cada momento de paz inesperado que Tu providenciaste na nossa jornada. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que duvidamos da Tua presença, em que nos deixamos levar pelo medo e pela ansiedade, esquecendo que Tu estás no meio de nós e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, pode guardar os nossos corações e pensamentos. Agradecemos com um coração humilde, porque mesmo na nossa fraqueza e no nosso desespero mais profundo, quando clamamos a Ti, Tu nos ajudas ao romper da manhã e fazes cessar as guerras em nossos corações. Obrigado por cada proteção, por cada barreira invisível que Tu ergueste em nosso favor, abrindo caminhos onde não havia. Agradecemos, Senhor,
porque quando a ansiedade nos atinge, quando a fraqueza nos abate e a nossa alma definha, Tu envias a Tua palavra viva e poderosa para nos curar e para nos livrar da cova do desespero. Obrigado por cada toque de cura, por cada restauração milagrosa que experimentamos através do Teu poder ilimitado e da Tua misericórdia sem fim. Que a Tua palavra seja sempre a nossa saúde, a nossa força e a nossa vida abundante. E nas tempestades avassaladoras da vida, quando as ondas da incerteza nos assustam, quando o medo nos paralisa e a nossa perícia se desfaz em pedaços, Tu, com a Tua voz de comando, acalmas a tempestade e nos guias com mão firme ao porto desejado. Obrigado, Senhor, por seres o nosso refúgio inabalável e a nossa fortaleza impenetrável, por seres o nosso porto seguro em meio às mais violentas tormentas. Confiamos plenamente que mesmo quando não vemos a saída, Tu estás no controle absoluto e a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarda os nossos corações e mentes. Pai, que a nossa vida seja um testemunho constante, um farol brilhante do Teu amor leal e das maravilhas incontáveis que fazes em favor dos homens. Ajuda-nos a viver este dia com um coração transbordante de gratidão, reconhecendo a Tua mão amorosa em cada detalhe, em cada provisão, em cada livramento, por menor que pareça. Que possamos oferecer sacrifícios de ação de graças, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida, e anunciar as Tuas obras grandiosas com cânticos de alegria, exaltando o Teu nome em tudo o que fizermos, em cada passo que dermos. Pedimos, Senhor, que a Tua presença santa nos acompanhe em cada passo deste novo dia, que a Tua sabedoria divina nos guie nas decisões que tomaremos, que a Tua força inesgotável nos sustente nos desafios que enfrentaremos, e que o Teu amor infinito nos inspire a amar e servir ao próximo com compaixão e generosidade. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e da Tua luz, espalhando esperança e bondade onde quer que formos, iluminando os caminhos de quem nos rodeia. Abençoa cada pessoa que ouviu esta oração nesta manhã, Senhor. Que a Tua paz, que a Tua alegria e que a Tua provisão abundante estejam sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus lares e sobre os seus trabalhos. Que cada um sinta a Tua presença de forma real, tangível e transformadora, experimentando o Teu amor de uma maneira nova e profunda. Entregamos este dia com todas as suas promessas e desafios em Tuas mãos poderosas, confiando plenamente que Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Que tudo o que fizermos hoje, cada pensamento, cada palavra, cada ação, seja para a Tua glória e para o avanço do Teu reino de amor e justiça. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Muito obrigado por teres orado conosco esta manhã e por teres permitido que a palavra de Deus falasse tão profundamente ao teu coração. Que as verdades eternas desta passagem ressoem na tua alma ao longo de todo o dia, lembrando-te da fidelidade inabalável de Deus em todas as circunstâncias, por mais difíceis que pareçam. Que a gratidão seja a tua melodia constante e a esperança a tua força inesgotável. Se este momento de oração e reflexão te abençoou, considera partilhar este vídeo com alguém que possa precisar de uma palavra de encorajamento e inspiração, alguém que esteja a navegar por um deserto, uma prisão, uma doença ou uma tempestade. E se ainda não o fizeste, subscreve o nosso canal para que possamos continuar a crescer juntos na fé e a começar cada dia na presença amorosa de Deus. Que o teu dia seja repleto das maravilhas do Senhor e da sua paz, que excede todo o entendimento. Fica com Deus e até a próxima.